Olá! Estamos no 56º dia do Desafio Enem, ou seja, todo dia uma questão de matemática até o dia da prova. Hoje eu vou fazer a questão 159 do caderno rosa, referente ao ano 2013. Eu acho essa questão aqui muito boa para se resolver. Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais como batimentos cardíacos e taxa de respiração, apresentam escalas construídas a partir da relação entre superfície e massa, ou volume, do animal. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S da superfície de um mamífero é proporcional ao quadrado de sua massa. Isso é equivalente a dizer que, para uma constante k maior do que zero, a área S pode ser escrita em função de m por meio da expressão. Olha só, aqui temos várias funções. Como fala em quadrado de sua massa, observe que na letra A não tem quadrado de massa. Na letra B também não. Na letra C também não. Na letra D e na letra E temos quadrados, ó, 2/3 e quadrado. Só que tem um detalhe. Se eu quero levar S da superfície ao cubo, é como se eu fosse pegar o S e elevasse ele ao cubo. E deste modo eu poderia eliminar uma possível raiz cúbica que esse terço do denominador gera. Observe, eu consigo criar uma raiz cúbica aqui, consigo criar uma raiz cúbica aqui, tem o quadrado de m aqui em cima. Aqui, por exemplo, na letra E, eu consigo criar uma raiz cúbica. Eu vou ampliar um pouco mais isso aqui. Ó, na letra E, eu consigo criar uma raiz cúbica em K, mas não consigo criar uma raiz cúbica em M. Aqui na letra D, eu consigo criar a raiz cúbica aqui, a raiz cúbica em M, ainda tenho uma previsão de m ao quadrado, e se eu tiver que levar este aqui, o S, ao cubo, conforme diz a questão, automaticamente consigo eliminar essas raízes daqui, gerando uma massa ao quadrado em função de K. Então, aparentemente, a resposta certa é a letra D. Como estou apostando nela, eu já copiei ela para cá. Ó. S é igual a K elevado a 1/3 vezes a massa elevado a 2/3. Como assim, professor? Tá? Eu consigo produzir isso aqui assim, ó. Se eu tenho K elevado a 1/3, é a mesma coisa do que eu dizer que eu tenho uma raiz cúbica de K, correto? Que multiplica, vou colocar aqui, que multiplica a raiz cúbica de m. Ó, a raiz cúbica de m elevado ao quadrado. Observe que isso aqui é tudo a mesma coisa. Ó. Isso que eu escrevi aqui é exatamente a mesma coisa que está escrita aqui. Então, se ambos estão dentro de uma raiz cúbica, eu também posso escrever isso aqui como sendo a raiz cúbica de K vezes, ó, K vezes M ao quadrado. Então, não é a mesma coisa. Então, se eu elevar esse S ao cubo, conforme diz a questão, eu consigo eliminar essa raiz cúbica daqui. Vocês conhecem essa situação? Tá? Nós estamos trabalhando um pouquinho de álgebra, ó. Estamos trabalhando um pouco de álgebra. Então, esse S aqui, colocando ele entre parênteses, só para ter uma noção de como posso representar isso aqui de um modo mais ajustado, ó. Se eu colocar o S ao cubo e colocar tudo isso, e colocar tudo isso aqui ao cubo, ó. Tô criando uma nova parte aqui, ó.
Só para vocês verem, eu consigo cortar este 3 daqui com a raiz cúbica daqui. Nessa condição de existência, tá? Nesta condição de existência, eu acabo escrevendo o quê? S ao cubo é igual a K, né? Multiplica M ao quadrado. Olha só. Algo que o problema nos diz, ó. Uma dessas escalas, por exemplo, considera que o cubo da área S é igual, é, é proporcional ao quadrado de sua massa. Quadrado de sua massa, ó, multiplicado pela constante K. Então, dessa condição inicial da letra D, eu consigo atender a solicitação do problema. Então, isso garante para mim que a resposta certa é a letra D, para a questão 159, Caderno Rosa, ano 2013. Vocês viram como é interessante estudar esse tipo de questão? Vocês viram como é interessante começar a cuidar lá no 8º ano do ensino fundamental as expressões algébricas que são estudadas junto com a radiciação e potenciação? Viram como é importante isso? Então vamos continuar estudando para garantir o sucesso da operação? Bons estudos!